Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô gravando um vídeo pra falar um pouquinho mais sobre hipertireoidismo, tá? Recente eu atendi uma paciente, né, que tem um diagnóstico de hipertireoidismo e aí ela reclamou que a gente fala pouco sobre o hipertireoidismo, né, que a gente da parte médica fala muito mais sobre nódulo de tireoide, sobre hipotireoidismo e que ela não conseguiu muita informação, né, em redes sociais, internet sobre o hipertireoidismo. Então eu falei que ia fazer esse vídeo pra ela. Quando a gente fala da tireoide, né, a gente já comentou em alguns vídeos anteriores, a gente pode ter um problema, né, estrutural, que é da parte de nódulos, tá certo? E a gente pode ter o problema ali de funcionamento da glândula, que seria ali a alteração da produção de hormônio. A gente pode ter uma alteração tanto para baixo, que é o hipotireoidismo, que de longe, né, é muito mais frequente, mas a gente pode ter também uma alteração para cima, uma produção em excesso do hormônio da tireoide, tá? Que é uma doença ali menos frequente, mas que a gente vê com uma relativa, né, constância aí na prática clínica, tá certo? O hipertireoidismo, então, a gente tem a característica de ter um excesso de hormônio da tireoide, e aí todos os sintomas que a tireoide ali acabam, né, causando, é como se tudo tivesse ali a mais. Tá? Então, o paciente vai ter sintomas, por exemplo, de perda de peso, coração acelerado, mais calor, suor, pode ter insônia, tremor de mãos por estímulo muscular. A gente pode ter um intestino ali, às vezes, um pouquinho mais solto, tá certo? Sim, de principal, normalmente, que o paciente apresenta acaba sendo coração acelerado, perda de peso, insônia, tremor das mãos. Acaba sendo mais frequente, mas tudo isso pode acontecer, tá? Então, quando a gente se depara com isso, né, é super importante a gente fazer o tratamento mais rápido possível, né? Porque se a gente tem um excesso de hormônio da tireoide, dependendo do nível, isso pode acelerar muito o coração, levar até quadros de arritmia, né? Infelizmente, já peguei paciente que chegou a ter parada cardíaca por conta de excesso de hormônio da tireoide, tá? Claro que não é um extremo, mas é importante a gente tratar sempre o mais rápido possível, tá certo? E uma coisa que a gente precisa, né, quando a gente vai fazer o tratamento, é identificar a causa disso, né? Então, por que essa tireoide está produzindo muito hormônio, né? A causa mais frequente que a gente vê é a doença de Graves, tá certo? Que também é uma causa autoimune, que nem o hipotireoidismo de Hashimoto, mas aqui o anticorpo estimula a tireoide a produzir muito hormônio, tá certo? Mas existem algumas outras causas, né? Então a gente pode ter, por exemplo, nódulos de tireoide que resolvem a produzir, né, hormônio por conta própria. A gente pode ter situações de inflamação da tireoide. Então a gente pode ter uma inflamação viral, bacteriana, que leva a uma destruição com uma produção, uma liberação excessiva, né, na verdade, do hormônio da tireoide. A gente pode ter inflamação pós-parto. Então existem algumas situações que podem levar a esse hipertireoidismo, e é importante a gente fazer o diagnóstico correto da causa para fazer o tratamento correto, tá bom? Porque dependendo do que tá levando aqui, a gente vai fazer tratamentos diferentes. Algum vai ser comprimido, alguns casos a gente pensa em cirurgia, alguns casos a gente pensa em fazer mais uma observação do caso, tá certo? Então, é mais ou menos um pouquinho isso, né? Um resumo que eu queria trazer para vocês do hipertireoidismo. Caso vocês conheçam alguém que tenha hipertireoidismo, então compartilha, já que a paciente falou que normalmente não acha muito vídeo sobre isso, tá bom?